explicar a Viúva de Ferro. Uma vez ela me deu um soco na cara e foi incrível. Oi, olá, eu sou a Bella, esse é o Bia Enigma e hoje a gente vai falar daquela que veio para abalar todas as estruturas, daquela que destruiu tudo que veio antes de si, daquela que veio para revolucionar o YA, e é claro que eu estou falando da Viúva de Ferro. Eu não quero me estender demais nessa intro porque eu já sei que esse vídeo vai ser um daqueles grandões. Então se você gosta desse tipo de conteúdo mais longo, já deixa o seu like, prepara uma pipoquinha, faz o seu chazinho e se prepara. Vamos direto para alguns avisos, tá? O primeiro aviso é que, por mais que eu tente, eu sempre deixo soltar algum spoiler. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de saber um ou outro detalhe pra me empolgar na hora de ler o livro. A minha memória não é muito boa, então provavelmente eu já esqueci até eu começar a ler o livro, mas se você não gosta de nenhum tipo de spoiler, eu diria pra você não assistir esse vídeo, por mais que eu vá tentar manter os spoilers mais pra segunda parte do vídeo. Eu peço pra que você segure um pouco, vai ler esse livro, eu juro que vale a pena, e depois você volta aqui e me conta o que você achou, beleza? O segundo aviso é que o autor de Viúva de Ferro usa pronomes they, them no inglês, e eu vou estar usando ele, dele. Vamos começar falando um pouquinho do Shiran J. Zhao, que é o autor de Viúva de Ferro. Eu conheci Shiran pela primeira vez no YouTube, e Shiran postou um vídeo em 2020 falando sobre o remake de Mulan. Foi o primeiro vídeo do canal e o vídeo explodiu. E tava mais ou menos explicando quais eram as referências que os filmmakers tentaram usar e por que eles falharam em fazer esse remake ser mais chinês, para agradar o mercado chinês, sendo que não fez nem isso e também não agradou o mercado americano muito. Depois que esse primeiro vídeo explodiu, ele fez mais e mais vídeos explorando as referências chinesas e do Sudeste Asiático no geral, em shows como Avatar, ou em filmes como Kung Fu Panda, e por aí foi crescendo a sua plataforma, até que ele finalmente soltou o seu primeiro livro, que é a nossa queridíssima Viúva de Ferro. Um ano depois ele já anunciou Zachary Yin e o Imperador Dragão, o Dragão do Imperador, uma coisa assim, que é o seu segundo livro, que é um middle grade. A Viúva de Ferro conta a história de Wu Zetian, uma menina que mora na fronteira da Grande Muralha, que separa a população desse país, do país de Han, de monstros alienígenas, robôs alienígenas, que são os Handan. A irmã dela foi levada pelo exército para servir como uma concubina, que é uma menina que se sacrifica para que um piloto possa dirigir os robôs que a humanidade criou para se defender dos Handans, que são as Crisales. A Zetian, que recebeu recentemente a notícia da morte da irmã dela, decide que ela vai entrar no exército e ela vai se vingar do cara que sacrificou a irmã dela pra poder pilotar o robô dele. Só por essa sinopse você já consegue ver que essa não é uma história que você vê todo dia, não é uma coisa que você possa falar, ah, é parecido com isso, é parecido com aquilo. Ele é uma distopia sim, mas ele tem uma sensação totalmente diferente de qualquer outra coisa que você leu. Essa foi a parte sem spoilers. A partir daqui vocês estão sozinhos. Eu juro pra vocês, se vocês não quiserem escutar, tipo, as razões por que eu digo isso, vocês quiserem ler primeiro e depois voltar, tudo bem, mas acreditem em mim, vale a pena. É um livro YA como você nunca leu antes. Eu garanto que alguma coisa dali você vai gostar e vai gostar muito. Eu tentei organizar os meus pensamentos em 4 sessões, mais uma conclusão final. Mas eu não queria que esse vídeo ficasse uma coisa engessada, de tipo, eu escrevi um essay sobre isso e tudo mais. Eu queria conversar com vocês, queria explicar pra vocês por que esse livro veio com os 2 pés no meu peito. Então, a primeira sessão que eu queria começar a conversar com vocês é sobre os personagens, e principalmente os 3 personagens principais, que são a Zetian, a Wu Zetian, o Yizi e o Shimin, que são o trio principal. Eu queria começar falando sobre a Wu Zetian, que é a nossa personagem principal em primeira pessoa. Eu tenho um certo preconceito com livros em primeira pessoa. Eu não quero que isso soe arrogante, mas eu meio que já passei dessa fase. Em geral, os livros que eu mais gosto tendem a ser em terceira pessoa, justamente porque você tem essa perspectiva de vários personagens ao mesmo tempo. Quando não é em terceira pessoa, eu gosto que seja multipov, por exemplo, que
tenha vários pontos de vista. Mas esse livro não me causou esse estranhamento, em primeiro lugar porque ele é muito bem escrito, mas em segundo lugar porque eu me identifiquei muito de cara com a Zetian. E eu acho que a principal razão sobre isso é porque ela é uma mulher altamente feminista. E eu não digo feminismo enquanto movimento político e organização social, mas enquanto filosofia de igualdade de gênero. Mas eu acho que mais do que feminismo, o que essa história no geral e essa personagem em específico falam muito é sobre a raiva e a frustração inerente em ser uma mulher sob um sistema patriarcal. Porque a gente não pode sentir essa frustração, a gente não é permitida sentir essa frustração. Essa onda do novo feminismo, ele fala assim, mas é o sistema, mas não é culpa do seu pai, não é culpa do seu irmão, não é culpa daquele menino da escola, não é culpa do seu estuprador, é culpa do sistema. E esse livro vem pra falar, não, tudo bem você sentir raiva, tudo bem você... Porra, meu pai não me protegeu. Porra, o meu irmão é bosta, mas ele recebe mais oportunidades do que eu. Porra, esse menino da escola, ele não vai ser nada, mas ele se acha o máximo e ele se coloca acima das pessoas. Então, ele é um livro, pelo menos pra mim, ele foi muito libertador, ele foi muito... Eu gosto de usar essas palavras quando são livros incomuns, ele foi muito refrescante. Porque eu olhava e eu falava, cara, ela não vai fazer isso. O sistema, o YA, não vai permitir que uma protagonista faça isso. E ela ia, e ela fazia. E ela não tava aqui pra pedir desculpa por nada. Tinha vontade de sair correndo, chutar uma pedra, empurrar uma montanha com as minhas próprias mãos. Tipo, a coisa que foi mais catártica em vê-la fazendo essas coisas sem medo é justamente isso. Ela não tinha medo, ela não tinha mais o que perder. Porque dentro desse sistema capitalista, patriarcal, branco, supremacista, a gente tem essa coisa de... A gente tem muito a perder. A gente tem outras mulheres com quem a gente se importa. A gente tem família com quem a gente se importa. A gente tem que se submeter a certas coisas pra sobreviver e tudo mais. E a Zetian, ela já não tinha mais nada com que ela se importava. A pessoa que ela mais se importava era a irmã mais velha dela. E a família dela, que só tinha oprimido ela de todas as formas, física e mental, ela já não se importava mais. Ela chegou a um ponto que ela falou, eu vou cumprir essa última missão, e se eles me matarem, eles me mataram. E é isso. E isso liberta ela e permite que ela faça as coisas sem aquele medo de morrer. E eu acho que isso é muito catártico, porque a gente tem muito esse medo de ser reprimida, esse medo de ser agredida, esse medo de ser estuprada, esse medo de ser morta, e a Zetian não tem isso. E você vê uma personagem se movendo num sistema que é tão mais pesado do que o nosso, é muito bom. Eu me senti assim, libertada, sabe? E eu acho que uma das coisas que também traz muito desse feminismo mais geração Z é que ela não precisa humilhar mulheres por seguir o sistema. Ela entende porque ela queria se encaixar. E isso é uma outra coisa. A gente quer se encaixar. Mas depois que a gente começa a ver como as coisas são, a gente não consegue mais. A gente não consegue mais aceitar as coisas que a princípio eram empurradas pra gente. E a gente percebe que tudo bem. Tudo bem, você escolhe abortar é uma coisa, você escolhe manter o seu filho, tudo bem, mas todo mundo tem que ter a sua liberdade de escolha. E é justamente isso, ela não humilha outras mulheres, ela fala da mãe, da avó, ela pensa, putz, isso é tudo que elas conheceram. Elas não conseguem se libertar porque elas não sabem que existe outra coisa. Eu sei. Eu fui, eu vi, eu vivi. Existe ali uma sensação que eu acho que é muito humana, que é de pena, assim, de eu queria que elas conhecessem mais e eu vou dar o primeiro passo para que elas possam conhecer mais. Mas não tem aquela coisa de eu não sou como as outras garotas, eu sou melhor, eu me libertei dessas coisas, eu não me permito ser feminina porque isso vai me dar mais pontos, porque a masculinidade dá pontos. Dentro desse sistema patriarcal, entende? Então esse livro ele é muito diferente nesse sentido. Uma das coisas mais legais desse livro também é como o amor não conserta os problemas. Então, num dos primeiros capítulos do livro, a Zetian vai receber uma proposta de casamento. E é justamente do menino que ela sempre gostou. E seria uma história de Cinderela. Pô, ela era pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré.
E aí vem um cara rico e oferece pra casar com ela, e é justamente o carinha que ela sempre gostou. Então, assim, a história já tava pra acabar no começo. E ela negou. Ela falou, não, eu não vou me casar com você. Você sabe por quê? Porque isso vai gerar uma frustração em mim de que eu não fiz tudo que eu podia fazer pra vingar minha irmã. E isso vai gerar uma frustração em você, porque eu não vou ser mais a pessoa que você admirava, que era uma pessoa que ia contra as regras. Então a gente vai se ressentir. E não quero que seja assim. Se for pra ser, não vai ser assim. Eu preciso partir nessa jornada e eu preciso fazer isso, porque senão eu não vou conseguir viver comigo mesma. Ela tem um autorrespeito, um senso de honra, de completude, que é, nossa, é sensacional, assim. É muito mais complexo do que muita coisa. E por ser um YA, o tempo todo eu tava tipo, cara, não tem jeito disso ter vendido como YA, e isso vendeu como YA. Eu achei muito genial como Ziran, que é uma pessoa não binária, criou esse sistema altamente binário justamente pra demonstrar o quanto esse binarismo é ridículo. A personagem principal, ela chega num ponto no livro que ela fala assim, peraí, isso aqui não faz sentido. Mas pera, por quê? Existe alguma diferença biológica que faça com que as mulheres tenham menos energia que os homens? Não. E aí que ela começa a puxar esse fio e ela começa a descobrir que todo aquele sistema que tinha sido estabelecido com base nos dogmas e não com base em ciência. A própria ciência tinha sido manipulada por causa dessas crenças que pareciam feitas de pedra e inflexíveis, mas que na verdade não eram. Mesmo em contextos científicos, a própria corrida dos espermatozoides, o espermatozoide que é o homem, que é o macho, que vem de dentro do seu pai, ele vai correndo e ele vai ser o primeiro, o mais forte, o melhor adaptado, que vai entrar primeiro no óvulo, que vai ficar lá paradinho, aguardando o espermatozoide aparecer. Quando isso não é verdade. O óvulo, ele engloba o espermatozoide. Vários espermatozoides vão chegar e o óvulo engloba o espermatozoide. Ele come o espermatozoide. Esses novos estudos, eles estão vindo a partir dessas perspectivas de tipo, putz, eu acho que não é bem assim como estão falando. Ele montar esse sistema binário e mostrar como esse sistema ele é perverso e ele permeia todos os locais da atividade humana. Foi muito genial. E questionar essa coisa dentro do livro e começar a desdobrar essa coisa dentro do livro abre então o espaço para outras experiências de gênero no universo da Viúva de Ferro. Um detalhe de personagem super interessante sobre a Wu Zetian é que ela tem os pés amarrados numa prática que se chamava os pés de Ló. Eu honestamente não quis pesquisar mais sobre isso. Eu sei que é verdade, um professor de história já tinha me falado isso muitos anos no passado e eu tinha enterrado em algum lugar esse conhecimento, porque é bastante brutal assim a forma como os pés são amarrados, muitas vezes ao ponto de quebrar ossos, para que você se obtesse o menor tamanho possível de pé, porque esses pés pequenos nas mulheres eram desejados. Ela tem isso e ela descreve em detalhes a família dela segurando ela para realizar esse procedimento quando ela era muito pequena, quando ela tinha 5 anos de idade. E por causa disso ela tem várias dificuldades de locomoção. Então, acima de tudo, ela é uma mulher com deficiência. E aí, o que eu acho tão interessante desse detalhe de personagem é que isso é uma coisa que ela vai carregar pra vida toda. Então, mesmo se ela vencer, se ela derrubar o sistema e se ela, enfim, tomar o controle de tudo, ela ainda vai ter esses pés que vão lembrar dela o que a família fez com ela, o que esse sistema fez com ela. É uma coisa que não vai ser consertado nem pelo romance, nem pela história. Isso é uma coisa que ela fala várias vezes no livro. Não é uma coisa que aconteceu com ela porque ela era ela. É uma coisa que aconteceu com ela por ela ser mulher. E assim são várias coisas, vários eventos que acontecem na nossa vida e que vão ficando, que vão deixando marcas. E aí, no caso dela, é uma marca super física. E eu acho que isso também fala bastante sobre o controle estatal do corpo da mulher e não necessariamente em questões reprodutivas. A gente tem livros como o Conto da Aya, que aí vão falar de questões reprodutivas e liberdade do corpo da mulher e tudo mais. Mas existem outras formas que o corpo da mulher é tolhido por questões governamentais ou por questões culturais. São as várias maneiras que a mera existência dessa personagem já traz à baila muitas questões sobre o nosso mundo, sobre a China e sobre world building, o mundo que ela construiu.
e como ele tem um gosto de real, apesar de ser uma história sobre robôs gigantes lutando contra outros robôs gigantes. Então, em conclusão, a Zetian é uma personagem sensacional, ela é uma personagem muito querida pra mim, e eu acho que isso é genial porque ela não é uma personagem perfeita, e ela, em muitos momentos, você nem sequer acha que ela é uma personagem boa, e não no sentido de bem escrita, mas no sentido de bem e mal. Ela é uma personagem que ela toma decisões precisas, e nem sempre essas decisões estão de acordo com a moral vigente nem no universo dela e nem na nossa. Ela não é uma personagem que você olharia e falaria, putz, eu faria a mesma coisa no lugar dela, mas você consegue respeitar e entender por que ela toma as decisões que ela toma. Eu vou falar rapidamente sobre o Izzy, que ele é um dos interesses amorosos da Zetian. Ele é o melhor amigo, ele é o Friends to Lovers, ele conheceu a Zetian por acaso e eles têm encontros secretos na floresta. Ele é um menino da cidade, ele vem de Chang'an, que é a grande cidade desse país de Han. Ele é rico, muito rico, inclusive ele é o 5º filho de um magnata da mídia. E ele sempre vai se encontrar com ela, ele ensinou ela a ler e escrever. E ele admira muito o espírito dela e como ela não se deixa abater, mesmo ela vivendo uma vida muito difícil. E aí, como eu falei, logo nos primeiros capítulos, pra evitar que ela tenha que oferecer a vida dela pra morrer no exército, ele vai pedir pra casar com ela. E eu acho que esse momento em específico, ele é sensacional. Porque eu acho que é esse momento que o Izzy é confrontado com os privilégios que ele tem. Não, talvez não pela primeira vez na vida, porque eles já conversavam bastante sobre isso, mas eu acho que ele percebeu como ele próprio tentou manipular o privilégio que ele tinha pra fazer com que uma mulher, no caso a Zetian, fizesse uma coisa que ele queria. Porque ele amava ela, porque ele queria ela, então ele achava que ele tinha esse direito de ir contra a vontade dela e aparecer lá e forçar ela a aceitar uma coisa só porque ele não queria perder ela. Então, cara, a complexidade de cada detalhezinho, de cada cena, eu não conseguiria tirar cenas desse livro. É muito impressionante, assim. Aquela coisa, eu vou puxando o fio e ele vai me dando mais, ele vai me dando mais. Esse livro, ele veio pra servir, ele veio como um novo manifesto feminista, entendeu? E aí, nós temos o terceiro personagem principal, que ele tá ali nesse verdadeiro triângulo amoroso, que é o Shimin. E ele é o meu favorito, ele é o meu amorzinho. E eu achei ele um personagem altamente interessante. Vocês sabem que eu tenho todos os panos pra passar pros meus assassinos favoritos. Novamente, ele não é uma pessoa perfeita. Nenhum desses três são pessoas perfeitas. Eles têm os seus piores momentos e eu acho que isso torna o romance entre eles muito mais acreditável, porque esses três se veem nos seus piores momentos e com as suas piores ações, e ainda assim eles escolhem ficar juntos, porque eles são melhores assim. O Shimin, particularmente, o interesse que eu tenho nele é que ele, dentro desse universo, o Shimin é meio que o outro. Ele é uma person of color, ele não é da etnia comum daquele país, ele é descendente dos povos nômades que rodam a fronteira e que às vezes passam pela muralha e começam a viver nessas províncias. E ele parece fisicamente diferente das outras pessoas. E isso acarreta uma série de questões que inclusive espelham as questões da Zetian. Então o controle sobre o corpo dele, a violência desproporcional contra ele, quando existem outros personagens que fizeram coisas iguais, uma raiva que é desproporcional e parece ser mais do que pelas próprias ações dele. Ele é um personagem muito interessante por causa disso, porque apesar dele ser um homem, apesar dele ser um piloto, ele não tem os privilégios que a maior parte dos pilotos tem. Eles retiram dele todos esses privilégios. O de usar uma coroa, o de usar uma armadura, de receber um apartamento, então ele mora numa cela. Ele tem todos esses tipos de sanções que são, de certa forma, desproporcionais. E você fica com aquele sentimento de, tá, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E eu acho que esse livro, ele vem pra fazer você se questionar todos esses porquês.
mas por que isso tá acontecendo com ele? Mas da onde vem essas sanções? E aí, à medida que você vai descobrindo mais sobre ele, sobre a família dele, sobre a história dele, você vai entendendo melhor da onde vem essa desproporcionalidade na punição que o Shimin recebe por ações que, novamente, não são boas em termos de dicotomia bem e mal. E eu acho que dentre eles o Shimin é mais do que teria do que se arrepender. Ele tem ações que realmente de maneira nenhuma eu poderia defender, mas que, enfim, por um momento dele faziam sentido e que levaram à construção de um ser humano no limite. E eu acho que o que eu gosto tanto dele é justamente ele ser um espelho pra Zetian, pra ela ver, tipo, putz, eis aqui um menino que é aquela classe de seres que eu me ressenti a minha vida toda, e ele não tá de bem com esse sistema. Ele também tem sanções sobre o corpo dele, tem sanções sobre a vida dele, tem questões que nos afetam de formas similares. Então ela viu um igual, de forma que eu acho que talvez um outro piloto ela não veria, mesmo se o Easy, que é o primeiro amorzinho dela, tivesse como piloto, eu acho que ela não veria ele de igual para igual. O Shimin, ele permite que a gente tenha uma discussão sobre a masculinidade tóxica. Em primeiro lugar, porque nem todos os homens estão a favor desse sistema, mesmo que o sistema tenda a favorecer mais eles em determinadas questões. E, novamente, entra a questão de, entre aspas, muitas aspas, questões de raça, questões de cor, questões de etnia, como elas se relacionam com o patriarcado. Então, assim, só falando desses três, dá muito pano pra mangas. Eu não consegui ir anotando no livro as coisas que eu queria anotar, porque eu li ele emprestado. Eu gostaria de reler o livro agora prestando atenção nas coisas e anotando mesmo os momentos de personagem, porque foi, assim, uma construção sensacional, sem igual. Então vamos passar para a próxima sessão desse vídeo, que eu gosto de chamar de O Novo Jogos Vorazes. Como vocês sabem, Jogos Vorazes saiu em 2008 e ele mudou a ideia do que era a literatura jovem e do que ela poderia ser. Eu, recentemente, em 2020, eu reli Jogos Vorazes e eu fiquei muito empolgada e eu relembrei por que eu gostava tanto dessa história. Eu até pendurei um pôster de Jogos Vorazes no meu quarto de novo. Então, é uma história que eu gosto muito e eu nunca tinha sentido que nenhum outro livro tinha atingido todos os pontos como Jogos Vorazes tinha. Apesar de, quando Jogos Vorazes saiu, ele trouxe consigo uma onda de distopias adolescentes que prometiam ser o próximo Jogos Vorazes. Então a gente tinha Divergente, a gente tinha Maze Runner, a gente tinha Destino, mais tarde a gente teve Ceifador. Então são todos livros que prometiam ser o próximo Jogos Vorazes e nenhum deles realmente entregava tudo que Jogos Vorazes entregava. E depois de ler mais velha, eu olhei novamente para os Jogos Vorazes com outros olhos e eu percebi que ele ainda tinha coisas para tirar dali. Ele ainda era relevante. 10 anos depois ele ainda era muito vivo, ainda era muito atual. Uma coisa que muitas dessas distopias não compreendiam até agora. Eu quero dizer que Viúva de Ferro é o novo Jogos Vorazes, no sentido de que fez tudo o que Jogos Vorazes fez e se superou. E eu digo isso no sentido de Jogos Vorazes, se não inaugurou, ele deu significância a uma nova era do YA. Da mesma forma, eu sinto que Viúva de Ferro é um ponto de mudança para o que vem agora, o que podemos esperar, e meio que encapsula tudo que a gente esteve vendo até agora de mudanças dentro do YA. A Viúva de Ferro, ela é o reflexo de uma mentalidade Gen Z e de uma internet Gen Z, que apesar de ter, assim como todas as gerações de adolescente, os seus problemas, esse livro é um reflexo dessa juventude Gen Z que passou da nossa fase de existe um problema. Nós, os millennials, estávamos descobrindo os problemas que foram deixados para nós pelos boomers e pelos Gen X. Os Gen Z, eles estão no ponto de existe um problema, beleza. O que fazemos sobre esse problema? Não sabemos, é impossível resolver. Como eu vou agir a partir do ponto de que a impossibilidade de resolver esse problema está aqui? Então, Jogos Vorazes e, incidentalmente, todos os livros que vieram depois,
eles tinham adolescentes contra o mundo. Nós vamos mudar o mundo, nós conseguimos destruir esse sistema, nós conseguimos ir contra essas questões que nos mantêm para baixo, que estão destruindo o nosso mundo. E Viúva de Ferro não é assim. Viúva de Ferro vai contra o sistema, mas não porque ela é uma escolhida, não porque ela é uma especial, não porque ela descobriu um grande segredo, mas porque a impossibilidade dela lutar contra isso faz com que ela sinta uma raiva tão grande que ela não liga mais. E é uma atitude que eu vejo muito nos Gen Z, nessa geração mais nova. Isso faz com que ela não tenha medo de se jogar contra essas restrições, e nesse processo ela acaba conseguindo destruir essas restrições. E é claro que esses sistemas, eles são muito rígidos, eles são muito antigos, eles são muito fortes, e eles vão tentar segurar ela, mas a questão fundamental desse livro e da diferença e como ele passou acima de Jogos Vorazes, porque a Katniss, ela não quer mudar o sistema. A Katniss quer sobreviver, a Katniss quer comer, a Katniss quer proteger a mãe, a irmã e o melhor amigo. Esse é o objetivo da Katniss. Então, quando oferecem pra ela posições, a Katniss não quer. Quando acaba os Jogos Vorazes, eles fazem uma reunião e a Katniss opta por manter o sistema. A Katniss mata a Coin porque ela tá vendo que aquilo vai ser pior, mas ela não quer que o sistema melhore, ela quer ter uma vida tranquila. Ela não quer que as pessoas incomodem mais ela. E isso, para sua época, inovador e revolucionário. A Katniss foi uma primeira visão de, putz, garotas não precisam ser perfeitas, elas não precisam ter pensamentos bons e boas morais o tempo todo. Elas podem ser bagunçadas, porque elas são bagunçadas. A gente se via na bagunça da Katniss, apesar de tantas coisas horríveis acontecendo com ela. A gente se via nas reações dela, em como as aventuras dela tiveram peso psicológico sobre ela. A diferença é que a Zetian, ela quer destruir o sistema. Assim que ela se encontra dentro do sistema, ela fala, beleza, eu venci. Mas existem centenas de meninas que ainda estão morrendo sob o poder dos pilotos. Existem ainda mulheres que estão sendo subjugadas, meninas que estão tendo os pés amarrados como os meus, homens como o Shimin, que estão recebendo punições assim, enfim, tendo os seus corpos lotados de vergonha. Então isso não pode continuar assim e eu preciso destruir o sistema, eu preciso instaurar um outro sistema. Essa que eu vejo é a diferença entre a mentalidade millennial e a mentalidade Gen Z. E é por isso que eu acho que a Viúva de Ferro, ela supera os Jogos Vorazes. E ela, se não inaugura, ela significa essa mudança que a gente começou a ver dentro do YA. Eu acho que a palavra certa para esse livro é que ele encapsula essas coisas que a gente já tá vendo aqui e ali em vários livros, inclusive no mercado nacional. Ele traz questões de gênero, questões LGBT, questões políticas, questões de raça e como essas questões interagem umas com as outras. Nenhuma dessas coisas tá ali isolada. E é por isso que eu digo que esse livro é o novo Jogos Vorazes, no sentido de que Jogos Vorazes fez o seu papel e Viúva de Ferro está fazendo o seu papel agora. Existem mais algumas questões que a gente pode estabelecer paralelos. Como eu já falei, a Zetian e a Katniss não são meninas perfeitas. E eu não digo isso no sentido de meninas femininas, porque a gente já tá quebrando esse estereótipo da menina feminina, ao mesmo tempo que a gente precisa voltar um pouco pra menina feminina. Tudo bem a menina ser feminina, tudo bem a menina ser gentil, e eu queria ver mais dessa menina gentil. E isso não quer dizer que a menina ser gentil, ela vai aceitar que todo mundo pise em cima dela. Mas a gente precisa de personagens assim também, porque tudo bem ser assim. Eu acho que a gente lutou muito pra gente não precisar ser assim, mas a gente ainda pode ser assim. Então eu acho que isso ainda vai retornar. Mas elas não são personagens perfeitas, elas fazem escolhas que muita gente não concorda e não concordaria mesmo se estivesse nos mesmos locais. Mas elas são pessoas em si mesmas, elas não são personagens, elas não são caricaturas, elas são pessoas e você consegue entender com base na história delas o que acontece. Elas são espinhosas, elas não são macias, elas têm dificuldade de tratar socialmente com as pessoas. E isso faz com que elas sejam personagens muito genuínas. Elas não estão aqui pra pedir desculpa porque elas estão aqui pra realizar missões. Elas não pedem desculpa por existir e por ser quem elas são. Porque elas estão ali pra uma missão, não pra agradar ninguém. E eu acho que isso é a coisa mais revolucionária de todas. Eu acho que outra similaridade é que a batalha entre os jovens nesse livro, ela não é artificial.
tanto nos Jogos Vorazes quanto na Viúva de Ferro, existe um elemento de que só um de nós vai sair vivo daqui e precisa ser eu. Então, nos Jogos Vorazes, você tinha aquela questão de eu preciso fazer uma aliança com o Pita para poder sobreviver, mas eu vou ter que matar ele no final, então eu não quero, talvez eu queira que outras pessoas matem ele, mas eu não quero que ele morra. Então esse era um dos conflitos dos Jogos Vorazes, era essa relação da Katniss com o Pita. E aqui em Viúva de Ferro, você tem essa relação da Zetian com os pilotos com quem ela pilota. Primeiro o Yang Jiang e depois com o Li Shimin, que ela sabe que ela tá numa posição de desvantagem, então ela vai com tudo pra cima dele. E isso é uma coisa que, por exemplo, em Ceifador me frustrou muito, porque aquela questão deles terem que se enfrentar era absolutamente arbitrária. Se vocês já viram o meu vídeo de Ceifador, eu falo um pouquinho disso lá, mas se vocês não viram e não estão a fim de assistir 40 minutos do melhor vídeo que eu já fiz, é uma questão totalmente arbitrária. Alguém fala, eu acho que esses dois tinham que lutar entre si. E aí as circunstâncias mudam de uma forma que essa decisão arbitrária não fazia mais sentido e ainda assim eles mantêm essa decisão sem nenhum embasamento, sem nenhuma necessidade. Nesses dois livros, essas questões não são artificiais como são em Ceifador e como são em outros livros que tem essa ideia de Battle Royale. Vários jovens se enfrentam e só alguns vão sair. Existem poucas obras que conseguiram fazer com que essa ideia, que é artificial, não parecesse artificial, que parecesse natural dentro das regras do universo que foram criadas para explicar. Eu acho que outra coisa que aproxima muito esses dois livros e que, novamente, muitas distopias não compreendem, que é uma coisa que eu falei bastante sobre o Destino, quando eu li, é a questão da mídia e da arte. Especificamente nesses dois livros não se fala muito da arte, mas se fala muito da mídia e como a mídia pode e é manipulada o tempo todo para que a gente não só aceite determinadas coisas, como a gente internalize como nossas e como as pessoas que produzem mídia sabem o efeito das coisas que elas fazem. E mesmo as pessoas que não planejaram aquilo são frutos de um sistema em que nada é inocente. Possuem essas referências que foram impostas para ela por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Então, nos Jogos Vorazes, a gente tem a questão da propaganda, tanto da capital contra os distritos, quanto do Distrito 13 contra a capital, que eles fazem aquelas photo ops, principalmente ali em A Esperança, que foi a Esperança no geral muita gente critica porque não tem tanta ação, mas é justamente esse jogo político de imagens. E aqui a gente vai ver o pai do Yi, que é um magnata da mídia, e ele vai meio que trazer esses três como seu projeto de mídia, e ele vai manipular a imagem deles de forma tão eficaz que eles foram de criminosos para as pessoas mais badaladas, até eles conseguirem realizar ações que mudariam o curso da história daquele país. Outra coisa é que talvez menos importante, mas que é muito inovador em um livro que foi vendido tanto e foi um dos mais vendidos do New York Times e tudo mais, é o triângulo amoroso, que é um triângulo de verdade. Isso é uma discussão que no Tumblr já é bastante antiga, mas sempre tem alguém no Twitter ou no TikTok que agora que descobriu essa discussão. Mas se você parar pra pensar, o triângulo tem 3 lados e todos esses lados estão entrelaçados. Quando é uma menina escolhendo entre 2 caras, você não tem esse entrelaçamento. Você só tem uma bifurcação, você não tem um triângulo. E aqui o triângulo é verdadeiro. O casal, na verdade, é um trisal e eles têm relações entre si, relacionamentos. E quando eu comecei a ler, eu já sabia que esse era o caso, porque eu sigo Ziran tanto no TikTok, quanto no YouTube, quanto no Twitter. Então eu sabia que isso era uma coisa que ia acontecer, porque inclusive é um dos pontos que ele usa pra divulgar o livro. Mas eu fiquei um pouco preocupada, e eu me preocupo quando eu vou ler qualquer romance com poliamor, se vai ser igualmente desenvolvido ou desenvolvido o suficiente para que eu acredite que aquilo faz sentido. Foi perfeito a forma como foi feita, foi bem gradual, você consegue ver eles se apaixonando uns pelos outros. A gente já entra, né, na história com o Yi e a Zetian com uma certa relação. Quando o Shimin apareceu, ele já conquistou meu coração, e aí foi muito legal ver a relação dela se desenvolvendo com o Shimin antes do Yi aparecer, e depois que o Yi aparecer, ver como ela se adaptou a ter esses dois amores e como ela olhou e novamente falou, putz,
mas por que eu tenho que escolher? Mas por que eu não posso ficar com os dois? Por que a gente deve se privar do amor que a gente tem? Então ela fala e ela conversa com eles, tipo, ó, eu não quero escolher, tá tudo bem. E eles têm essa mesma atitude de tipo, cara, a gente já passou por tanta coisa. E eu acho especialmente fofo, especialmente adorável como o Izzy e o Shimin se apaixonam entre si. E existe aquele elemento de... O Izzy já sabia que ele gostava de homens também. O Lee Shimin parecia que ele ainda estava se descobrindo, então ele não estava entendendo muito bem o que era aquela atração e eles meio que descobrindo juntos. E mesmo antes da Zetian começar a perceber aquilo, ver os pequenos momentos entre eles e como o Izzy já tinha tipo um crushzinho e como eles se apoiam um no outro. E eu achei especialmente legal a dinâmica entre os três. Como eu falei, da Zetian ser um espelho pro Shimin. Pro Shimin ela significar, primeiro, uma chance de redenção, mas também a surpresa dele de que ela não é frágil como a companheira anterior dele. Que ele pode confiar nela, que ela não vai morrer e ela não vai se sacrificar por ele. Porque quando ela tem essa opção, ela prefere matar ele do que se sacrificar. Então ele pode confiar nela, ele não precisa ter medo de amar ela, porque ele percebe que ela não é frágil. E ele reconhece essa força nela. E aí, novamente, entre o Shimin e o Izzy, ele é a calma dessas três pessoas. Tanto a Zetian quanto o Shimin, eles precisam do Izzy pra organizar tudo, pra ser aquela pessoa, aquela pedra. Então ele não é um piloto, ele não vai e se arrisca, ele é aquela pessoa que é pra ficar em casa, que é pra ser o estrategista, que é pra ser o cérebro, que é pra ser a pedra. Então, tanto pro Shimin isso foi muito importante, saindo de uma situação em que ele estava totalmente sem apoio, pra ele ter esse apoio tão forte. E pra Zetian também, porque ele é a família que ela escolheu, ele é o que ela trouxe de casa, ele é as boas memórias dela antes dela vir pra esse mundo de robôs gigantes. Novamente, eu adoro usar essa palavra, é refrescante, é novo, é inovador, é revolucionário. Então é muito legal. E é por isso que eu digo que as coisas que tem nesse livro, você nunca viu todas essas coisas no mesmo livro e com uma força tão grande. A última coisa que eu queria falar é sobre como a ditadura desse livro é bastante realista. E é estranho falar realista sobre um livro que é sobre robôs gigantes lutando contra aliens. Eu queria fazer isso nessa comparação entre Jogos Vorazes, porque você vê com muita clareza a diferença de uma pessoa que compreende o que é uma ditadura e uma pessoa que nunca viveu uma ditadura. Ziran vai viver na China até a 5ª série, parece, e depois disso Elo e a sua família se mudam para o Canadá. E inclusive Elo não divulga a data de nascimento e determinadas outras coisas para que a família que ficou na China não tenha seus direitos ameaçados. Elo sabe o que é viver sob uma ditadura e o que Elo não viveu. Elo escutou outras pessoas da sua vida falando sobre, estudou sobre. Se você assiste os vídeos do YouTube, você vê que Elo tem bastante conhecimento sobre a história da China e as tradições. E isso é outra questão que trouxe uma diferença fundamental entre esses dois livros, entre essas duas ditaduras. Por mais que Jogos Vorazes seja muito boa, essas distopias e essas ditaduras americanas, elas não compreendem que nem todo mundo vai estar contra o sistema. Se a gente vai para Jogos Vorazes, não tem ninguém nos distritos que vai falar assim, ah, eu amo a capital, exceto por os prefeitos ou talvez um ou outro burguês e tal. Mas no fim, todas as pessoas estão contra a capital e é apenas a força da capital que mantém eles no lugar. É o medo da capital, é o medo da revolução, é o medo dos Jogos Vorazes que mantém eles no lugar. E ao mesmo tempo que o medo é essa ferramenta muito forte, ele não é a única ferramenta. Um governo não pode assustar o país inteiro ao mesmo tempo. E é aí que entra a questão da manipulação da educação e como essas coisas se entranham na cultura do país e como isso é difícil de se livrar mesmo quando as coisas se partem, mesmo quando existe uma grande menina que vai mudar tudo, essas coisas não simplesmente vão embora. A ditadura, ela ensina as coisas de acordo com a sua visão de mundo. Então as crianças que crescem debaixo de uma ditadura têm muita dificuldade de
se revoltar contra isso porque são coisas que lhe foram apresentadas em épocas formativas. E além disso, pessoas que querem se revoltar, elas ainda têm questões que a ditadura impôs dentro delas mesmas. A gente sabe que isso é muito realista porque a gente viveu isso. Não faz tanto tempo que o Brasil era uma ditadura. O Brasil deixou de ser ditadura em 88, fazem 40 anos, o que não é muito tempo. E ainda hoje a gente vê pessoas defendendo a ditadura. A gente sabe por A mais B que as pessoas foram torturadas, as pessoas desapareciam, mas a ditadura ensinava e existia essa crença, principalmente nas pessoas de classe média, que se você não tivesse nada para esconder, você não tinha o que temer, mas isso não é verdade. A gente sabe de registros e de histórias que as pessoas contam que pessoas que não tinham nada a ver com revolução, com comunismo, com nada, eram presas, torturadas, mortas e seus corpos ainda estão desaparecidos. O fato de tudo isso existir, tudo isso estar disponível para que as pessoas tenham acesso, e ainda assim existem pessoas que têm a coragem de defender esse tipo de coisa, de defender medidas econômicas que colocam a gente como capacho, e de países imperialistas, de defender a tortura, de defender a morte de opositores políticos, mostra o quanto a manipulação da educação e a manipulação da mídia trabalharam de certa forma uma geração que criou outras gerações e continua passando adiante questões de um governo que já se dissolveu, que já falhou nas suas questões tão espetacularmente que não existe mais, que deixou de existir, que se dissolveu. Esse livro mostra justamente isso, que Chiran tem uma compreensão muito mais visceral do que significa viver sob uma ditadura. E a vida em Han demonstra muito isso. A família da Zetian é totalmente entranhada nisso, ela não consegue arrancar eles dessas crenças sem que ela destrua eles. Então ela precisa desistir deles para seguir nesse caminho de quebrar o sistema. E isso é uma coisa que muitas vezes esses heróis de YA, eles não querem sacrificar a própria família ou a própria honra ou a própria moral para fazer o que é necessário. E ela tá disposta a fazer isso porque é a única maneira. E ela não se vê mais como indivíduo, ela se vê como ferramenta para desmantelar uma coisa. Existe essa compreensão que a Suzanne Collins, por mais bem intencionada, por mais bem estudada, por mais realista que seja aquela ideia da capital, ela falha nesse sentido, porque ela não compreende, ela não viveu, e não é uma coisa que você possa explicar em palavras. Mesmo escrevendo esse roteiro para esse vídeo, foi muito difícil entender o que eu estava sentindo e articular os meus pensamentos sobre isso. Enfim, essa nova perspectiva traz muito pro YA mundial. A última sessão que eu queria falar é sobre o world building, e não tem muito que eu queira falar sobre, mas como eu tendo a fazer essas análises mais sobre a escrita, eu sinto que é importante eu falar sobre questões mais práticas, mais objetivas da escrita. E novamente eu não tenho o que reclamar. A escrita de Ziran é muito, muito, muito boa, ela é muito acessível, ela flui muito bem. Ela tem a mesma vibe de boas fanfics que você começa a ler às 5 horas da tarde, você vai parar às 3 da manhã porque você esgotou todos os 60 capítulos e agora você tá salivando pra ter mais daquilo. E eu acho que uma das formas que ele alcança essa simplicidade é uma regra do world building, que você só apresenta o world building quando ele é necessário. E essa é uma coisa que muitos autores de fantasia, inclusive autores grandes, ainda não entenderam. Você não é Tolkien. Você não tem a força que Tolkien tinha para ficar descrevendo uma árvore. E esses detalhes não são necessários. Tolkien estava desbravando o que seria a fantasia dali pra frente. E a gente já avançou muito. Então o world building, ele é só quando é necessário. Você pode saber essas coisas, mas você só apresenta elas quando elas são necessárias. E isso é uma coisa que ele fez aqui muito bem, e isso deu a impressão de um world building muito sólido. A edição desse livro foi muito boa, eu sabia exatamente o que ele estava fazendo em todas as cenas, não teve nada sobrando. Teve um trabalho fantástico nesse sentido.
sobre essas questões de influência, de inspiração na mitologia, na história, na cultura chinesa. Eu vou usar essa palavra novamente, é refrescante, é novo, não é uma coisa que você vê sempre e toda vez que eu vejo eu gosto muito. Inclusive é por causa de Shiran que eu comecei a fazer chinês no Duolingo. Não é muito, mas já faz 56 dias que eu tô sem perder nenhum dia. E eu tô gostando muito, tá sendo uma experiência muito legal. Me impulsionou a fazer mais pesquisas sobre isso. Isso é o principal. Uma comparação que a gente pode fazer é com essa série aqui, que é As Crônicas Lunares, da Marissa Mayer, que começa com Cinder. Esse livro, ele também se passa num cenário futurista da China, inspirado pela China, mas ele não tem o mesmo gosto. E eu sinto que isso é uma falta de pesquisa e dois, uma falta de experiência própria, que muda realmente as coisas, como a gente estava falando das questões da ditadura, altera como você vê certas coisas. Eu tenho a impressão que o objetivo da Marissa Mayer era mais escrever esse reconto de contos de fadas que não se parecesse com outros recontos, então ela se serviu de determinadas coisas, mas essa representação da Marissa Mayer, ela tem um gostinho a mais de estereótipo. Eu não tô aqui pra entrar no mérito de Cinder e tal, eu gosto de Cinder, ele tá na minha estante de favoritos, mas não entregou tudo isso que Viúva de Ferro entregou com o seu world building, que é muito rico, ele não é muito complicado, então assim é fácil de explicar as regras básicas. Existem regras mais específicas e o que eu gostei muito dessas regras específicas é que elas são muito reminiscentes do anime. Ele parece genuíno, ele não tem aquela carga de estereótipo, ele traz uma coisa nova, ele revitaliza, ele abre espaço, e isso é um movimento que o mercado do YA já vem fazendo para outras culturas mostrarem o seu valor dentro desse circuito americano, que não é critério de validade, é claro, mas quando a gente cresce com todos esses livros sobre Nova York, sobre Wisconsin, é legal ver uma outra cultura que se expressa da mesma maneira que você se adaptou a ler, mas que enfim, tem elementos diferentes, tem referências diferentes. Foi muito, 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 muito legal de ver, especialmente ver como o Shiran usou pra manipular tudo isso. Os robôs eu gostei muito porque eles unem magia com ciência e é a minha parte favorita. É um gênero do sci-fi que eu gosto muito, de quando a tecnologia ela avança tanto que ela vira magia. E existem elementos, se não mágicos, elementos místicos para essa ciência. E eu gostei muito, muito, muito de ver. Lembrando que eu li o livro em inglês, então eu vou estar traduzindo direto, então algumas das traduções podem não estar perfeitas, mas enfim. Eu derrubo o corpo de Yang Jiang na minha frente e coloco o meu pequeno pé de lótus em cima do seu cadáver. Vocês estiveram vivendo num sonho por tempo demais. Eu grito para as câmeras entre gargalhadas maníacas, erguendo meus braços. Bem-vindos ao seu pesadelo. Tem uma cena em que ela tá conversando com a irmã num sonho, que a irmã já tá morta. E ela pergunta pra irmã, mas o que eu devo fazer? E a irmã sorri pra ela e diz, o seu pior, é claro. Não, é esse o seu pior. Eu tô quase fazendo uma tatuagem, eu juro pra vocês, eu sou alérgica à tatuagem, mas eu estou assim, ó. Muito perto. Tem uma cena que o Shimin, ele tá se sentindo mal sobre as coisas, sobre como ele viveu até ali. E ele fala, eu não posso consertar nada, eu só sei como destruir. Então ela olha direto nos olhos dele e fala, então morra. Ela não tem papas na língua, tá ligado? Eu amo ela, eu amo essa guria, eu a amo. E já na próxima página, na página 105, eles estão duelando ali pra ver quem que vai ter o controle da máquina. Ela precisa ter uma energia acima de um determinado número pra ela conseguir ficar consciente, conseguir fazer parte ali. E aí ela diz, ele não vai me matar. Ele não vai fazer de mim uma estatística. E essa cortou fundo, assim, essa pegou fundo pra mim. Um pouco mais tarde, na página 117, eles estão com várias armas apontadas pra ela, estão falando, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo.
E aí ela bota a cabecinha dela junto da arma e fala assim, então atira. Atira, eu quero ver. Ela paga pra ver, irmão, ela paga pra ver. Ela começa a pedir as coisas e você não tá numa posição e ela enfia a testa assim no negócio, então atira. Escuta bem. Só porque você tem a capacidade de fazer algo por alguém, não quer dizer que você tenha a obrigação de fazê-lo. Especialmente quando eles não vão apreciar o seu esforço por fazer isso. Isso é de uma das antagonistas do livro, cara. Essa é uma cena que ela tá conversando com os pais e os pais estão reclamando que ela acendeu, né, a pilota e tal, e ela não fez nada pela família. E aí eles falam, mas a gente te deu a luz, a gente te deu comida, a gente te deu roupa, a gente te deu casa esse tempo todo e você não fez nada pra nós. E aí ela fala, sim, e daí? E aí ela habla mesmo. E aí ela fala, não finjam que eu e a minha irmã mais velha éramos qualquer coisa pra vocês que não fosse uma ferramenta pra conseguir dinheiro, pra conseguir alguma coisa. Nada disso teria acontecido se vocês tivessem cuidado da gente. Então as consequências são suas pra lidar com isso. Vergonha. Essa era a sua ferramenta favorita. Uma ferramenta para me corroer por dentro até que eu acreditasse que eu só poderia aceitar o que quer que eles jogassem na frente dos meus pés amarrados. Não funcionou. Apesar dos seus melhores esforços, eu acho que eu sou digna de felicidade. Tudo que eles usaram para me amarrar, eu vou voltar contra eles. A minha aparência é uma ilusão para chamar a atenção deles. A minha decadência é apenas uma isca para trazer a ira deles. A minha parceria perfeita é uma mentira para manter eles obcecados por mim. A mesma força do julgamento e do ódio deles vai me fazer imparável. Todo mundo vive num mundo diferente. Em grande parte do tempo, as pessoas fazem decisões que elas não querem fazer. É preciso mais do que apenas saia ou apenas parem de beber. Bom, é isso. Se eu não conversei com vocês com isso, eu não sei mais o que pode. Conclusão. Basicamente, pessoal, a conclusão é: leiam. Vocês não vão se arrepender. Existem livros que eu falo, talvez eu possa ver como uma outra pessoa, talvez não goste tanto. Mas esse é um livro que acho que tem alguma coisa pra todo mundo. Caso vocês estejam preocupados com essa coisa do robô, da luta de robôs, ela não é exacerbada, ela faz grande parte sim da narrativa, mas não é uma coisa que impediria que você curtisse, não é uma coisa que retira o peso das coisas que tem no livro. Se você não é muito de sci-fi, mas você curte fantasia, eu acho que ele é um livro ótimo para se introduzir ao sci-fi, porque ele não tem aquele elemento científico tão pesado, ele é mais leve. Leiam, de verdade. Eu acho que vocês viram nesse vídeo como eu fiquei alterada, e eu terminei o livro, mesmo antes eu já tava tipo, cara, todo mundo precisa ler, eu vou dar de presente pra todo mundo, vocês leiam, 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 leiam. Ok, então, depois de passarmos todos esses tempinhos juntos, é hora de dizer adeus, porque isso é tudo que eu tinha pra vocês hoje. Muito, 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 muito obrigada se vocês viram até aqui. De novo, me falem se vocês gostam desse tipo de conteúdo mais longo. Pessoalmente, eu gosto mais, mas ele é muito mais difícil de fazer, ele é mais difícil de ter ideias pra fazer, mas eu já tenho algumas e eu quero trabalhar nesse tipo de conteúdo mais longo. Mas me digam o que vocês acharam, me digam se vocês leram o livro, se vocês tiveram uma reação tão visceral quanto eu. Se vocês não gostaram, não me digam, que eu não quero saber. Pode se desinscrever também. Mas se você gostou do livro e se você gostou desse vídeo, de outros que vocês viram no canal, por favor, considerem se inscrever. A gente acabou de chegar a 500 feijõezinhos, então eu estou muito feliz que vocês estão vindo nessa jornada comigo. Se vocês gostaram de mim e querem me seguir nas minhas redes sociais, vocês podem fazer isso no @bienenigmabr, tanto no Twitter quanto no Instagram. E isso é tudo por hoje. Agora eu vou tirar uma soneca e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Por que eu tô com tanta raiva? Eu tô... Não sei se alguém vai brigar comigo por causa disso, mas eu tô tipo... Vocês vão acreditar em mim.